Bereshit, ou conhecido por nós como Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Livro esse que narra a criação de todo o universo. E essa criação é motivada pelo amor de Deus. Deus cria por amor. Do primeiro capítulo até o capítulo 11, nós vamos ver aí a origem dos povos, dos principais povos dentro da Sagrada Escritura, sobretudo do povo hebreu. Depois, nós vamos ver no decorrer deste livro do Gênesis a história de várias pessoas. Aquelas que foram fiéis ao projeto de Deus, mas também aquelas que nem sempre conseguiram ser fiéis ou não quiseram ser fiéis ao projeto de Deus. Nós vamos ver que desde o início da criação, Deus continua criando e Deus continua chamando o seu povo, chamando a cada um de nós para que retorne ao seu amor. E o livro do Gênesis, como qualquer outro livro da Bíblia, traz a história de várias pessoas, de várias famílias. Como eu já dizia, pessoas que foram fiéis ao projeto de Deus e outras que não foram tão fiéis ao projeto de Deus. O livro do Gênesis não está narrando uma realidade concreta científica. Nós não estamos diante de um livro de ciências. Nós estamos diante de um livro poético. E o autor nos expressa, através deste livro, o hagiógrafo vai expressando para cada um de nós a vontade de Deus e o plano de Deus para toda a humanidade. Quando nós começamos a folhear o livro do Gênesis, nós encontramos histórias como de Adão e Eva, mundialmente conhecidos, Caim e Abel, mas nós vamos folheando cada vez mais o livro e quando nós chegamos lá no finalzinho do livro, nós vamos encontrar a história de José do Egito. É essa história que nós vamos ver no programa de hoje. Eu sou o padre Everson Luiz Kloster e venha junto comigo desbravar as Escrituras. Vamos juntos desbravar a história de José do Egito. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, e se você tem a sua Bíblia aí, está no capítulo 37 do livro do Gênesis. Do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar a história de José do Egito. José do Egito é um dos filhos mais novos de Jacó. E é o filho que Jacó mais amava. Por isso, quando nós vamos no capítulo 37, nós vemos a história de José. José tinha 17 anos, vai nos dizer as Escrituras. Ele apacentava o rebanho com os seus irmãos. Portanto, José e seus irmãos eram pastores, assim como Jacó também, a Bíblia nos narra que era pastor de ovelhas. Eles continuam com o ofício do seu pai. E vai nos dizer no versículo 3 do capítulo 37, Israel, Jacó, amava mais a José do que a seus outros filhos. Ele era o filho da sua velhice e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus filhos e odiaram e o tornaram incapaz de lhe falar amigavelmente. Veja que nós já estamos vendo aqui dentro da história de José um conflito. O conflito entre ele e seus irmãos. Seu pai o amava mais do que a todos. E, portanto, seu pai mandou fazer uma túnica e lhe deu essa túnica. Mas o que significa a túnica nas Sagradas Escrituras? E diz que essa túnica tinha mangas longas. Não é por acaso que seus irmãos começaram a odiar a José. Porque ao dar uma túnica com mangas longas, largas, Jacó está dizendo que José tem uma importância maior do que todos os seus outros filhos. Por isso, os demais irmãos de José ficam com raiva. As Sagradas Escrituras vai nos dizer, no capítulo 8, que os irmãos odiavam a José. E começaram a odiar mais José quando José começa a ter sonhos. José é o sonhador. E aí você pega a partir do versículo 5 e você vai ver todos os sonhos que teve José. Então seus irmãos ficam com muita raiva de José
Porque Deus, através dos sonhos, vai se revelando a José e vai mostrando o bem que vai fazer em toda a descendência de Israel através de José. Então seus irmãos tomam uma decisão drástica. Vamos vender José. No capítulo 38, ou melhor, no 37, 28, o autor sagrado nos fala: quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna, do poço. Seus irmãos haviam jogado ele lá naquele poço para vendê-lo. Venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata e eles o conduziram ao Egito. Por isso José é do Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava mais. Ele rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o rapaz não está mais. E agora? Eles tomaram então a túnica de José e, degolando um bode, molharam a sua túnica no sangue. E por que fizeram isso? Encheram a túnica de José de sangue porque tinham que dar uma justificativa para o seu pai Israel o que havia acontecido com José. E os irmãos de José, que eram espertos para a maldade, encontraram uma justificativa para Jacó, dizendo que José havia sido devorado por uma fera. E essa fera que havia devorado a José era uma fera selvagem, e aí nós podemos imaginar inúmeras outras feras que acabaram matando a vida de José. Mas tudo mentira, seus irmãos estavam mentindo, porque ao final das contas, José havia sido levado para o Egito. Veja, meu querido e minha querida que me acompanha aqui no nosso programa, as Sagradas Escrituras estão cheias de história. E inclusive colocam histórias, muitas das vezes, nada santas. Como, por exemplo, essa história dos irmãos que odiaram tanto José, que era o seu irmão mais novo, um dos mais novos, odiaram tanto a ponto de vender José para o Egito. E ao vender José para o Egito, acontece o que com José? José se torna escravo. José vai morar no Egito, mas não vai ser livre como os seus irmãos, senão que agora José se tornará escravo. Você quer conhecer um pouco mais a respeito da história de José? Pega aí, a partir do capítulo 39, 40 do Gênesis, e você vai ver toda a história de José. Mas Deus não abandonou José, porque José era escolhido por ele. E dessa desgraça de ser vendido como escravo ao Egito, Deus vai fazer com que José salve todos os seus irmãos e toda a descendência de Israel. De um mal, Deus tirou um bem. E no final da história nós vamos ver que Israel vai se reencontrar com o seu filho. No final da história nós vamos ver que os seus irmãos vão se arrepender amargamente do mal que fizeram com José. Mas durante toda a história de José nas Sagradas Escrituras, de José do Egito, nós vamos ver que Deus nunca o abandonou, a ponto de colocar José como o homem que administrava todos os bens do Egito. Esse foi mais um programa Desbravando as Escrituras, aqui na TV Evangelizar.